Uma oração contemplativa. A vida cristã está necessariamente marcada pela vida de oração. Em todos os mestres espirituais encontraremos de diferentes formas sempre a mesma verdade. A oração é indispensável para o cristão. O próprio Senhor nos convida a orar sem cessar no Evangelho. Definir o que é a oração, no entanto, pode ser, ao mesmo tempo, simples e confuso. Por um lado, podemos dizer que rezar é simplesmente falar com Deus, mas todos os que já tiveram uma pequena experiência de oração sabem que, embora essa definição seja verdadeira, ela precisa ser melhor detalhada se queremos ter uma ideia mais exata do que se trata. Quando buscamos entrar um pouco mais nas formas e métodos para rezar, parece comum encontrar a contemplação como uma ápice dessa vida. Mas do que se trata a contemplação? Seguindo os passos de Antônio Rui Marim, um mestre dominicano, podemos entender a contemplação de modo geral, como a resposta que dá o nosso espírito a um grandioso espetáculo que chama poderosamente a nossa atenção. É de alguma maneira olhar um objeto com admiração. Por exemplo, quando vemos o desabrochar de uma flor, podemos simplesmente ver e constatar uma realidade, como também podemos deixar que isso, de alguma forma, toque o nosso interior e que nos fale e nos questione. Talvez possam distinguir aqui a diferença entre o mero olhar e o contemplar. Rosário, caminho de contemplação. E podemos contemplar não só uma flor, mas o mar, uma cadeia de montanhas, uma bonita cachoeira ou uma bela obra de arte. No entanto, em todos esses casos, estamos falando de uma espécie de contemplação que podemos chamar de natural. A contemplação cristã é sobrenatural e foi definida de muitas formas. Santo Agostinho diz que a contemplação é uma deliciosa admiração da verdade resplandecente. São Francisco de Sales, por sua vez, diz que ela não é mais que uma amorosa, simples e permanente atenção do espírito com coisas divinas. Uma característica dessa contemplação é que ela é infundida em nós, ou seja, que uma luz superior de Deus nos ilumina com essas verdades que contemplamos. Rui Marim, no seu livro chamado Teologia da Perfeição Cristã, entra em muitos outros detalhes referentes à contemplação e ao final chega à seguinte definição: é uma simples intuição da verdade divina, procedente da fé, ilustrada pelos dons do entendimento, sabedoria e ciência em estado perfeito. Talvez não seja uma definição tão bonita quanto a de Santo Agostinho ou São Francisco de Sales, mas ilustra bem como contemplar é um dom de Deus ao homem que tem fé. Aprenda com o Papa Francisco. Para a oração de contemplação, basta pegar o Evangelho, ler e imaginar-se na cena, imaginar o que acontece e falar com Jesus como me vem do coração. De tudo isso, pode vir a sensação de que a contemplação é algo muito elevado para alguns escolhidos para revelações místicas, mas não para o cristão comum e corrente. Entretanto, os mestres espirituais insistem que todos somos chamados a percorrer a vida de oração até chegar a essa contemplação. E acho que para isso vale a pena entender que não existe nenhum cristão comum e corrente, porque a santidade a qual estamos chamados é sempre nova, única, reflexo da grandiosidade infinita e bela de Deus. Nós não somos chamados a sermos comuns e correntes, mas a sermos santos e a contemplar a face de Deus cara a cara em sua glória. Com esse pequeno texto, nem chegamos a arranhar a superfície da realidade da oração de contemplação. Muito há para aprofundar e crescer, mas que pelo menos possamos deixar que Deus infunda em nossos corações sua verdade,
para que, contemplando-a, nos coloquemos a seu serviço e nas diversas realidades em que vivemos com Maria, como Maria o fez quando contemplou a mensagem de Deus por meio do anjo. Que Deus nos ilumine nas orações. Amém.